TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio. Resultado da estreia do Brasil na Copa não convence torcida. Ainda tem muito jogo pela frente, né? Atlas da Violência coloca Minas Gerais em 4º lugar em Índice Nacional de Homicídios. Os registros em municípios menores vêm sendo observados por especialistas desde os anos 2000. Jovem escritora araxaense faz sucesso na internet. Ela é presença confirmada no FLI Araxá 2018 e vai participar de uma mesa redonda. E entidades que assistem idosos podem receber recursos para novos projetos. Serão investidos 7,5 milhões do Fundo Municipal. Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Sintonia. Boa noite. O empate com a Suíça em 1-1 na tão aguardada estreia da seleção brasileira na Copa da Rússia acabou frustrando os torcedores que agora esperam outra atuação do time nas próximas partidas. A torcida veio em sua maioria de verde e amarelo, com as cores da bandeira como manda o figurino. O ambiente escolhido teve muita animação e música, além de TVs com transmissão ao vivo por toda parte. A Festa do Bem já é tradicional e agora promove a temporada da Copa para ampliar o trabalho social. E o bem, bem com N, pois é uma analogia ao Jorge Benjor, que é o conceito de música que a gente sempre traz para a festa, valorizando a música brasileira. E também uma analogia em fazer o bem, porque para entrar na festa tem uma doação de 1 litro de leite. No primeiro tempo, a torcida vibrou com o gol de Felipe Coutinho. E foi para o intervalo comemorando a vantagem de 1-0. Só alegria, muita emoção, Brasil na veia. Achei que o Brasil tá jogando bem, tô esperando mais gols no segundo tempo. Foi bacana, o Brasil jogou no equilíbrio do jogo, fez um golaço e administrou o jogo, que eu acho que foi a cadência do jogo que predominou para o Brasil. Retomada a disputa, o time foi pressionado pela Suíça, que conseguiu o empate aos 4 minutos do segundo tempo. Num lance irregular, o juiz não marcou pênalti claro em cima do Gabriel Jesus. Fim do jogo lembrou o único confronto das duas equipes em Copas do Mundo. Também foi um empate de 2-2 em 1950. O resultado não foi o esperado. Com um gol da Suíça no segundo tempo, o Brasil empatou em 1-1. Mas a expectativa por aqui e a festa continua. Quem teve motivos para comemorar foi José Gaudêncio Júnior, que acertou o placar e ganhou o bolão da turma. Dei sorte, mas espero que o Brasil seja campeão. O Brasil teve um jogo muito difícil hoje, mas continua favorito na Copa, na minha opinião. Brasil favoritíssimo, ainda mais com a derrota da Alemanha. Eu coloco 3 seleções brigando pelo título: Brasil, Espanha e França. E me conta aqui, por que você escolheu 1-1? Na verdade, eu coloquei 2 palpites, 1-0 pro Brasil e 1-1, porque eu previ um jogo difícil, dado ao histórico das duas seleções, que são de jogos muito difíceis, sempre. E a torcida, mesmo decepcionada com a estreia, aguarda melhores resultados. Ainda tem muito jogo pela frente, né? Instituições assistenciais terão mais prazo para inscrição de projetos do Conselho Municipal do Idoso. Saiba os detalhes com a repórter Janaína Silva. A data para novos projetos vai até 20 de junho. O vice-presidente do Conselho, o Sander Carlos Souza, que tem mais informações para a gente. Quem pode fazer parte desse processo? Então, Janaína, nós temos 3 instituições que estão inscritas no Conselho.
Essas 3 instituições estão aptas a fazerem a inscrição. Como será dividida a verba de 7,5 milhões? A verba será dividida através dos 5 eixos que nós temos aí, que são o que norteia as instituições para estarem se inscrevendo. Tem uma linha com recurso maior, como que vai ser direcionado esse trabalho? O recurso maior foi direcionado para as ILPIs, que são instituições de longa permanência, que popularmente são conhecidas como asilos, né? Então, essas instituições estarão recebendo um valor de 2,2 milhões desse dinheiro que está sendo destinado às instituições. Após a entrega dos projetos, né? Lembrando que o prazo vence no dia 20 de junho, quarta-feira, qual o trâmite? Como que vai funcionar todo esse processo? Existe uma comissão que vai fazer o julgamento desses projetos e essa comissão tem 30 dias para poder fazer a análise desse projeto e dar o parecer. E depois? Depois disso, temos mais 5 dias para que sejam apresentados recursos e aí segue normalmente até que o recurso seja liberado. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que cada uma dessas 3 entidades pode participar de até 2 projetos, desde que um deles seja o de número 5 e os outros de 1 a 4. Veja como fica o tempo amanhã. A terça-feira será de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima chega aos 24 graus e a mínima 14 graus. A seguir, começam os saques de contas inativas do Programa de Integração Social e jovem escritora chama a atenção de leitores em plataforma digital. Vamos já! A partir de hoje, quem tem mais de 57 anos e é titular de contas inativas do PIS/PASEP pode sacar o dinheiro. A expectativa é movimentar a economia com injeção de mais de 34 bilhões de reais. O calendário dos fundos dos programas de integração social, PIS, e de formação do patrimônio do servidor público, PASEP, inclui todas as pessoas que têm direito ao benefício e não apenas para cotistas com 60 anos ou mais. Cerca de 28 milhões de pessoas têm dinheiro para resgatar. Desse total, mais de 3,5 milhões fizeram a retirada até maio deste ano. A folha inicia com quem tem mais de 57 anos. A janela de saques do PIS/PASEP vai até o dia 28 de setembro, mas apenas para trabalhadores com até 59 anos. Aqueles que têm mais idade que isso seguem valendo as regras que já estavam em vigor, que permitem o saque do benefício a qualquer tempo, inclusive após o fim de setembro. O recurso pode ser sacado no Banco do Brasil para servidores públicos e na Caixa Econômica Federal aos trabalhadores do setor privado. De acordo com as regras do Banco do Brasil, responsável pelo pagamento dos saldos do PASEP, caso o cotista não seja correntista ou poupador e possuir saldo de até R$ 2.500, poderá realizar via transferência eletrônica direta para conta de titularidade em outro banco, sem custo algum. Demais valores, é preciso comparecer à agência física com documento oficial de identificação. O saque do PIS será efetivado após a confirmação do direito na Caixa Econômica. Cotas até R$ 1.500 podem ser realizadas no autoatendimento com a senha cidadão, sem a necessidade do cartão. E senhas nas unidades lotéricas e Caixa Aqui, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto. Acima do valor, com cartão do cidadão e senha cidadão nos mesmos locais. Diferentemente do que era aplicado até então, quando o trabalhador só poderia sacar o volume total ao completar 70 anos, aposentar por invalidez ou caso fosse herdeiro do titular da conta. O prazo final para a retirada é o dia 29 de setembro de 2018. Pelas contas do governo em cifras, são 34 bilhões de reais disponíveis para saques nos 2 bancos. A restrição às pessoas que têm direito ao benefício. Quem tem direito de receber o PIS são trabalhadores que trabalharam nas empresas de 71 até 1988, onde todo ano existia um depósito na conta do trabalhador. Quem trabalhava para a empresa, então quem trabalhou para doméstico, ou seja, para pessoa física, não teria direito a essa cota.
Tá certo? E esse período, então, a partir de 88 para cá, não existe mais depósito. Então, se a pessoa assinou a carteira a partir de 88, ela não tem mais direito. O livro de uma araxaense de apenas 17 anos virou destaque na internet. A aluna do ensino médio da Escola Estadual Vasco Santos é autora da obra Uma Promessa Feita pelo Acaso, que já tem milhares de acessos. A adolescente é dedicada aos estudos e viu na escrita uma forma de eternizar histórias. Esther tem contato com a literatura desde a infância, quando foi incentivada pela irmã mais velha. Esse é o espaço particular da Esther. E aqui nesse cantinho existem várias coleções, referências que ela guarda desde os 10 anos de idade. Esther diz que a ideia de escrever o livro surgiu há 3 anos, quando se interessou pela história alemã durante o período da ditadura nazista. Segundo ela, foi reunindo a experiência da própria família que resolveu dar outros caminhos para o personagem. Poderia tornar-se um homem bom, poderia vir a ser uma nova pessoa, e foi aí que eu comecei a criar a história de um oficial nazista dedicado, que acaba aí tendo a sua vida completamente mudada. Ela é presença confirmada no FLI Araxá 2018 e vai participar de uma mesa redonda com jovens autores sobre o despertar de novos talentos para inspirar novos escritores. Sempre carregue um bloco com você, um papel e caneta, porque as melhores ideias elas vêm nos lugares mais inimagináveis. Depois, procure ajuda, conte para alguém de confiança o que você está fazendo. Não cometa o erro que eu cometi de escrever em segredo. Após o sucesso online, o grande objetivo de Esther é conseguir viabilizar a impressão do livro por uma editora. Busca pelo livro físico, pelo patrocínio, em primeiro lugar, é que está sendo mais complicado. Infelizmente, com toda a crise e tudo mais, as empresas não têm tido aí tantas portas abertas para a verba cultural. Então, a gente está buscando aí ver se a gente consegue um patrocínio para essa história e, se Deus quiser, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Os interessados em patrocinar o livro podem realizar doações através da conta Caixa Econômica Federal, agência 0097, operação 013, conta poupança 72409, dígito 3, Esther Dias D'Amico. Confira como ficou a cotação do dólar nesta segunda-feira. A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 3,74. Você vai ver no próximo bloco, cidades menores têm taxa maior de homicídios e a campanha da Biblioteca Municipal. O Jornal Sintonia volta em instantes. Minas Gerais está em 4º lugar entre os 10 estados com menores índices de homicídios, segundo o Atlas da Violência 2018. E municípios com menos habitantes aparecem com mais ocorrências policiais. No ano de 2016, 62.517 pessoas foram assassinadas no país, o que equivale a uma taxa de 30 mortes para cada 100 mil habitantes. A violência letal contra jovens continua se agravando nos últimos anos e já responde por 56,5% das mortes de homens entre 15 e 19 anos. Na faixa entre 15 e 29, sem distinção de gênero, o índice para cada 100 mil moradores passa de 142,7 para 280, se considerarmos apenas os homens jovens. O problema se agrava ao incluir a raça e cor na análise. Na lista da macro-região de Araxá, a cidade aparece em 2016 em primeiro lugar, com 9 homicídios, 3 em Sacramento e 1 em Campos Altos. Contemplando as 30 cidades que compõem a 5ª Região Integrada de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, com sede em Uberaba, um total de 110. E vem reduzindo desde então, com 101 em 2017 e mais em Ibiá do que Araxá. 2018, registrando os 3 primeiros meses, Araxá e Campos Altos tiveram a mesma quantidade de casos. O tipo de crime não tem como prevenir, conforme relata o delegado regional da 2ª DEPOL em Araxá. Muito difícil você evitar que o crime ocorra, tendo em vista a motivação dele, geralmente por um planejamento de alguma desavença, por tráfico de drogas,
por uma desavença doméstica também. Então é quase que impossível agir na prevenção dos crimes de homicídio. O Araxá possui um dos menores índices de crimes contra a pessoa violentos, né? Não só do estado de Minas Gerais, como do Brasil, né? Nos últimos 10 anos, este tipo de crime para indivíduos não negros diminuiu 6,8% e a vitimização da população negra aumentou 23%, chegando em 40% em 2016 e de 16% para o resto da população. Ou seja, 71,5% das pessoas que são assassinadas a cada ano no país são pretas ou pardas. Os pesquisadores ressaltam a importância de uma política de controle responsável de armas de fogo para aumentar a segurança de todos. Segundo a pesquisa, entre 1980 e 2016, 910 mil pessoas foram mortas por armas de fogo no país. Registros em 123 municípios apontados pelo Atlas da Violência 2018 mostram a propagação da criminalidade em municípios menores, fato que vem sendo observado por especialistas desde meados dos anos 2000. No começo da década de 1980, os homicídios com arma de fogo eram 40% do total e chegou a 71% em 2003, quando foi implantado o Estatuto do Desarmamento. A proporção se manteve estável até 2016. Nós temos uma parceria com a Prefeitura Municipal, no que concerne aos videomonitoramentos, que trazem provas, né? Trazem informações extremamente importantes à Polícia Civil para a apuração de alguns desses homicídios que nós tivemos aqui na cidade. A Biblioteca Municipal Viriato Correia está homenageando o escritor Guimarães Rosa, promovendo troca de livros que vieram de doações da população. Aos poucos, leitores de todas as idades foram se aproximando para apreciar as obras. Helena trouxe alguns livros do acervo pessoal para trocar. Como que é a leitura na sua vida, assim? Como você insere a leitura? Muito boa, como um hobby para mim, nas horas livres. Tem muito livro em casa? Tenho. Entre os participantes, o escritor José Pessoa deixou a obra dele para as novas gerações. Sou um contador de histórias, né? De história do meu povo primitivo, que eu trouxe para a civilização, para a cultura, e fazendo principalmente na minha terra, São Gotardo, uma revolução na medicina local. Segundo a coordenadora da biblioteca, a intenção é despertar os jovens para o mundo da leitura. Com as pessoas procurando, conversando, as pessoas investigando quais são os livros que realmente eles querem levar para casa. Isso é muito bom para nós. Eu acho que eles começam a gostar de livros. E quem veio para a troca de livros teve outra surpresa. Aqui no piso de cima da biblioteca, todas as obras de Guimarães Rosa e também seus personagens. Aos poucos, foram conhecendo o escritor, com olhares atentos aos pequenos detalhes que tornaram a marca de Guimarães Rosa. Eu achei muito interessante por causa que essa exposição dá para a gente perceber os autores e conhecer um pouco mais da obra deles. E o Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias no JS Meio Dia desta terça-feira. Assista agora a Conexão Esporte com José Antônio Luiz Filho. Uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio